Está Indicações. aqui. Agora é começou. Ok. Exatamente. Então, vamos começar outra vez. Olá, Ana. Olá, João. Bem-vindos. Olá, Vitor. Olá, Olá, boa Ana. tarde. Boa tarde a Espero que todos. estejam bem e bem-vindos também lá em casa. A quem mais tarde tiver a oportunidade de ver este vídeo, espero que esteja tudo também a correr pelo melhor. Bem-vindos ao Saper Audio, a audácia de querer saber. E, como não podia deixar de ser, trazemos uma temática, sem dúvida interessante, e nós somos suspeitos, como é lógico, somos nós que a escolhemos, mas eu quero crer que esta, de facto, é fulcral. A forma como nós concebemos o eu, o sujeito, a identidade, acaba por ser determinante na forma como nós nos entendemos e mapeamos a realidade e a forma como organizamos as nossas vidas e o mundo. E nesse sentido, a tentativa de mapear este conglomerado mais ou menos bem determinado daquilo que é o ser, o sujeito, a identidade, é algo que é uma indagação, uma pergunta que vem quase que desde os primórdios do pensar humano. E nas mais diferentes geografias, com conotações mais orientais, mais ocidentais, mas isto acaba por ser das questões primárias relativamente àquilo que é o olhar sobre nós próprios. E nós, com certeza, cada um vai trazer o seu prisma, um mais antropológico da minha parte, mais da neurociência da Ana, mais a filosofia do João, mas na congregação dos diferentes pontos de vista eu quero crer que vamos trazer uma conversa muito interessante, interdisciplinar e que vai com certeza aportar e questionar as pessoas a pensarem sobre isto, que é de facto determinante. E partindo de uma base e dando a mão à palmatória ao João, vamos começar pela filosofia. E eu vou fazer uma pequena introdução, porque de facto a filosofia nesse aspecto é fundamental, é a raiz a partir do qual que nós nos questionamos e pensamos o mundo também. E nesse sentido, na história do pensar ocidental, esta questão adquiriu uma perspectiva quase dicotómica, diria eu, inicialmente, muito marcada entre a cisão entre aquilo que era uma identidade construída na base do corpo, na base da quase biologizante, diria eu, e uma perspectiva mais marcada pela consciência, pela personalidade, pela a vivência subjetiva doente. E nesse sentido, esta dicotomia acaba por, em chegar aos nossos dias de hoje, ainda esta questão ainda muito permeável a esta visão dualista. Mas de qualquer das formas, aquilo que nós somos, aquilo que nós nos identificamos e a forma como nós tentamos delimitar a forma como nos acreditamos que somos, aquilo que acreditamos que somos, será que existe uma continuidade entre o ser que estava na barriga da minha mãe, que nadava no líquido amniótico? Será que existe uma continuidade entre o ser que gatinhava, entre aquele que começou a andar, o nascer dos primeiros dentes, o crescer dos primeiros pelos da barba, o Vítor que começou a ter os primeiros namoricos, a pessoa que está aqui hoje, eu sou o mesmo, nós somos os mesmos, não há uma mudança constante, mas algo permanece idêntico ou transversal a tudo isso, não é? As células mudam, a epiderme muda centenas de vezes, as células dos nossos ossos, dos nossos órgãos, os entendidos dizem que muda de 7 em 7 anos, há toda uma transformação. Nós somos o mesmo, independentemente dessas mudanças. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, maturamos, entramos na fase mais de senescência e morremos, e somos sempre os mesmos. Conseguimos definir uma identidade nesta transitoriedade toda? E se olhar, e para não falar de questões relativas, se de facto somos uma singularidade ou somos uma multiplicidade? Nós somos milhões de células, ou somos o Vítor que está aqui a falar agora neste momento apenas e só, consciente das suas experiências sensitivas, mas ausente de tudo o que está, dos metabolismos que estão a acontecer, de todos os processos que estão a acontecer, das vivências de cada uma das células. Ou, se quisermos, agora partindo para a outra polo da dicotomia,
Será que quem experienciava precisamente o ambiente dentro da barriga da minha mãe, as sensações, começava a gravar as primeiras memórias, sentia o bater do coração, quem caminhava, quem sentia os cheiros, os gostos, quem crescia, desenvolvia-se, chegava até a idade adulta, sou eu ou era outra pessoa? As minhas memórias aos meus 20 anos, aquilo que marcava e que eu construía a minha identidade, era vivida de uma forma dos 20 anos. Eu agora olho para trás para as mesmas memórias, mas elas não são as mesmas. Elas são construídas ou sentidas de outra maneira. Não é? Existe toda uma subjetividade que, de alguma forma, torna a forma como nós olhamos para a construção da identidade algo que é difícil. Nós nascemos, começamos quase como se partimos do princípio que existe uma linha condutora desta consciência que a liga ao longo do transitar do tempo, mas na realidade nós dormimos, nós acordamos, já desmaiámos com certeza, a maior parte de nós infelizmente, já tivemos mais ou menos conscientes, não é? Bebemos mais um copo, bebemos menos um copo, estávamos mais atentos, estávamos mais acordados de manhã, à noite estamos mais atentos. Existe toda aqui uma nuance daquilo que nós designamos como consciência, que podemos dizer que há uma continuidade, há algo que pode ser o núcleo de uma identidade, ou é um constante trânsito. E de alguma forma, aqui, qualquer um de nós, e se calhar fazendo uma ponte entre estas duas visões mais manicaístas ou mais dicotómicas, mais corpóreas ou mais psicológica, se nós olharmos para a nossa experiência consciencial, nós conseguimos perceber facilmente que a forma como nós estamos a viver é-nos dada. Nós vivemos sensações, nós vivemos pensamentos, nós vivemos emoções, que pode ser construída de uma maneira, podemos chamar de processo associativo, podemos chamar memória, podemos chamar o que quisermos, mas algo vem a nós. Algo vive a vida antes de nós. Algo apercebe-se do mundo e dá-nos referências. Isso também não é parte do sujeito? Quer dizer, isto que o Freud podia designar como um inconsciente, de alguma forma, não é também uma grande parte do ser, apesar de não ser quem está a viver, não é o observador, não é a consciência do mundo que está a experienciar, mas é ela que constrói essa consciência também, a experiência dessa consciência. Ela não faz parte do sujeito, não é? E aqui, de alguma forma, eu chamaria um filósofo que eu gosto muito, que é o Nietzsche, pois na realidade ele chama ao corpo a grande razão. E chama ao corpo a grande razão precisamente porque ele, filho do período onde a evolução darwiniana tomou lastro e deu força, era muito influenciado por esta teoria e percebeu perfeitamente que a última forma, e aquela com que nos identificamos mais, que é a consciência, foi a última a surgir no processo evolutivo e, nesse sentido, de alguma forma, não pode surgir por si só. Ela surgiu como uma otimização dos recursos deste ser, que é o corpo também, não é? E aqui, de alguma forma, podemos ver uma ponte entre estes dois mundos. E para já, eu vou-vos deixar com estas opiniões e passo a bola para continuarem. Da outra vez acho que foi o João, vou passar agora à Ana. Ana, pode ser o João. Vai ser o João? Ana, faz favor. Faz favor. As senhoras primeiro. Pronto. Então, falando em termos neurocientíficos puro e duro, porque eu tenho outras visões também, para além da neurociência, mas aquilo que eu posso trazer a nível da neurociência, e que o Vítor já falou aqui numa questão que é muito interessante, que é a questão das memórias. Em termos neurocientíficos, sabe-se agora que aquilo que nós chamamos de memórias do passado, elas são refeitas a cada vez que vamos buscá-las, elas são, como chamamos em neurociência, elas são chamadas novamente à nossa percepção, à nossa consciência, e podem já não ser as mesmas, podem até ser totalmente modificadas, porque não há uma forma de guardar exatamente os pormenores.
não há uma forma dentro do nosso cérebro de guardar isso. E, portanto, aquilo que nós achamos até que aconteceu pode não ser aquilo que de facto nós achamos que aconteceu. Isto, em questões de identidade, nós ficamos a pensar, bem, então se... É por isso que há a questão das memórias falsas também. Se nós podemos ser enganados pela nossa própria memória, nós achamos que somos algo e depois aquilo não foi bem assim ou não sentimos daquela forma, nós guardamos muito mais a memória emocional, mas os factos podem não ter sido exatamente daquela forma. E nós somos multiplamente influenciados na nossa memória, seja emocionalmente, seja as palavras que ouvimos, os estímulos. Vou dar o exemplo. Um acidente, temos várias pessoas a relatar o acidente e cada pessoa diz uma coisa. Passada uma semana elas já vão dizer outra coisa diferente, isto num estudo que foi feito, consoante aquilo que o investigador, por exemplo, está a dizer. Alguém pergunta a um grupo, a que velocidade é que o carro ia quando o carro de trás chocou com o carro da frente? E no outro grupo eles perguntam, a que velocidade é que o carro ia quando tocou no carro da frente? E os dois grupos dizem velocidades diferentes, que chocou era, quase todos dizem mais velocidade do que aquele grupo onde eles dizem que tocou no carro da frente. Portanto, até as palavras modificam aquilo que nós achamos que é a nossa memória. Portanto, em termos de identidade, isto é um bocado complicado, não é? Como é que o cérebro faz isto e porquê que o cérebro faz isto tudo? Primeiro, há aqui outra questão que tem a ver com a questão de recursos energéticos, que é, ele, para se lembrar de quem é, para lembrarmos a nós de quem somos todos os dias assim que acordamos, ele tem que pôr tudo em automatismo, porque nós não iríamos acordar e pensar, eu sou a Ana, que sou de Tavira, faço isto, estudo neurociência e pronto. Então, ele põe tudo automaticamente dentro da nossa percepção. A nossa identidade é este padrão automático também. Já há aqui vários fatores, não é? Podemos também falar na questão, que o Vítor também falou muito bem, a questão do corpo. Nós temos quase que 1000 vezes mais DNA de bactérias do nosso intestino do que o nosso próprio DNA. Isto quer dizer o quê? Que aquilo que nos sobe muitas vezes à mente vem muitas vezes dependente da química que se passa aqui no nosso corpo, dos neurotransmissores que são produzidos no intestino, dopamina, 50%, serotonina, 95%, que nos dá o bem-estar, esse processo de bem-estar e motivação, no caso da dopamina. E, portanto, quem somos nós? Isto é aqui um grande bolo. E, sei lá, não me estou a lembrar assim mais pormenores, mas só falando nestes três para mostrar que aquilo que nós pensamos que somos, depois temos as vezes todos, temos o programa cerebral evolutivo que não nos deixa muitas vezes pensar racionalmente, porque temos todo o automatismo, para quê? Para sobreviver a qualquer preço, todos os dias, todos os instantes. Portanto, aquilo que nós julgamos que somos também tem a ver com aquilo que fomos influenciados em crianças, o nosso cérebro também aprendeu. Até aos 7 anos nós somos esponjinhas, e tudo que aprendemos, então, guardamos muito fortemente todos os traumas que nós vivemos, e isso molda toda a nossa percepção de nós mesmos, a nossa autoestima, a nossa capacidade de nos manifestarmos depois em relação com os outros. Portanto, quando eu penso, quem sou eu? Tentando tirar todas essas camadas, nós só podemos entrar numa zona em que, se tirarmos a questão do corpo, se tirarmos a questão do cérebro, dos vieses, de todas as questões da memória, que podem não ser mesmo as verdadeiras memórias. E tirando a parte cultural, podemos tirar tudo isso e ainda assim não sabemos quem somos nós. Portanto, deixo aqui esta questão um pouco complexa. Eu acho que a identidade é das coisas mais complexas para nós dissecarmos, porque, por exemplo, para quem quer mudar um hábito, tem que mudar de identidade. Isto eu faço nas minhas sessões, eu ajudo as pessoas a mudar de identidade. Eu ajudo as pessoas a mudar de hábito, ok? Não posso ter identidade, mas no fundo é. Porquê? Porque vou só dar o exemplo e depois passo ao João, que também não quer lugar.
Estás à vontade. Não, eu não gosto destas coisas que nós ficamos só aqui a falar. Nós vamos manter aqui uma conversa que é mais giro. Quando alguém quer mudar um hábito, por exemplo, a pessoa quer começar a fazer mais exercício físico e então ela diz, tenho que fazer mais exercício físico, tenho que fazer, eu não gosto de fazer exercício físico. Mas quando ela diz, eu sou uma pessoa saudável, que não é ali, não é? Porque ela não faz exercício físico, não come bem, todas essas coisas. Então não é uma pessoa saudável, isto é uma identidade. Quando ela começa a dizer, eu sou uma pessoa saudável, ou eu quero passar por este tipo de identidade, alguém que se sente como uma identidade, uma pessoa saudável. É muito mais fácil para ela começar a mudar o hábito se ela se sentir uma pessoa que se alinha com o protótipo de alguém que é saudável. O que é que faz uma pessoa saudável? Faz exercício, uma e tal. Portanto, quando a pessoa se identifica com esse protótipo identitário de ser saudável, o cérebro vai aceitar mais facilmente também. Portanto, há aqui não só isto, ok, há uma série de fatores, o protocolo inteiro para mudar de hábitos e não voltar ao padrão antigo, ao padrão identitário e comportamental e químico, neuroquímico antigo. E leva bastante tempo até a pessoa conseguir mudar, mas tem que mudar também a identidade. Só vendo este lado também é importante, não é? João, força. Queres dizer alguma coisa, Vítor? Não. Não? Força, Ok. força. Bom, nem sei por onde é que é de começar. Como de costume, não é? Estas coisas, um tema destes é tão vasto, tem tantas ramificações, abre tantas portas, quer dizer, e está ali aparentemente ligado a tudo, que é difícil a pessoa saber por qual ponta da meada há de puxar para vir atrás. Bom, olha, deixa-me... nesse caso, talvez possa começar por evocar a minha experiência, digamos assim, não tanto de ser eu próprio, mas seja lá isso o que for, mas a minha experiência neste caso profissional, como professor. Quando nas primeiras aulas de filosofia eu tento mostrar aos alunos que não fazem a mínima ideia muitas vezes do que se trata, o que é a disciplina, o que é que vamos dar, quer dizer, que matéria que é, o que é aquilo. Geralmente já trazem alguns preconceitos normalmente negativos, de terem ouvido falar, mas vêm sempre já convencidos, mais ou menos convencidos, salvo raras exceções, que é uma disciplina inútil, demasiado teórica, muito abstrata, sem qualquer ligação com a vida real, e, portanto, vêm normalmente com este tipo de a priori, com este tipo de preconceito, geralmente negativo, raramente positivo, em relação à disciplina. E então eu começo normalmente por lhes fazer algumas perguntinhas. Perguntas muito simples, perguntas muito básicas, perguntas primárias, perguntas que as crianças fazem, para que eles próprios fizeram, com certeza, quando eram crianças, para ver o que é que eles me respondem. E se lhes parece que com 15, 16 anos já estão em condições de saber responder, enfim, de forma consistente, sólida, objetiva, àquelas perguntinhas. Bom, e uma das perguntinhas, entre muitas perguntinhas que eu lhes faço, enfim, como exemplo do que são questões filosóficas e do que é que trata a filosofia, enfim, como dizia o Santo Agostinho em relação ao tempo, nas Confissões, dizia ele que sabia muito bem o que era o tempo, desde que ninguém lhe perguntasse, não o tempo meteorológico, o outro tempo, o tempo que passa, vemos nos relógios, digamos assim. Eu sempre bem o que é o tempo, desde que ninguém me pergunte, porque logo que alguém me pergunta, eu deixo de saber. Pois, a questão é que parece que as questões filosóficas, as questões mais fundamentais que os seres humanos são capazes de colocar em relação a tudo, a si próprios, ao mundo, etc., parecem ter todas essa estranha propriedade de toda a gente saber muito bem responder-lhes, desde que ninguém faça a pergunta e peça uma resposta, digamos assim, convincente, decente, razoável, fundamentada, etc. E, portanto, é claro que toda a gente sabe o que é o espaço, toda a gente sabe o que é o tempo, toda a gente sabe o que é a realidade, toda a gente sabe o que é a beleza, o que é a verdade, o que é o conhecimento, o que é Deus, o que é o amor, toda a gente sabe o que é o eu,
toda a gente sabe quem é e o que é um eu, desde que ninguém faça a pergunta. Porque logo que alguém, pode ser um amigo, pode ser o chato do professor de filosofia, que faça uma perguntinha deste género. Quem sou eu? Ou quem é você? Ou o que é um eu? De uma forma, digamos, mais abstrata, não tanto personalizada, mas... porque normalmente, quando se faz uma pergunta destas a uma pessoa, seja ela adolescente ou não, se perguntar quem é você, a pessoa o que é que vai fazer? Normalmente diz o nome. Olha, eu sou fulano, e diz o seu próprio nome. E aí a pessoa, é claro que o professor pode dizer assim, desculpa, eu não perguntei o seu nome, eu não perguntei como é que você se chama, ou que nome é que os seus pais lhe atribuíram. Eu perguntei quem é você. Você sabe quem é. A pessoa, e fica, pronto, a primeira resposta normalmente é o nome, como se a pessoa fosse o nome que lhe deram. Como se eu fosse outra pessoa, se por acaso me chamasse Zé, ou Manel, ou Vítor, ou outro... quer dizer, deixasse de ser a pessoa que sou só porque tenho outro nome. E eu fosse, no fundo, o nome que tenho. Mas é claro, a pessoa imediatamente, se a pessoa diz, mas eu não perguntei o nome, perguntei quem é você. A pessoa aí vai dizer, eu sou uma pessoa como as outras. Está bem, mas se é uma pessoa como as outras, então não há nada que a distinga das outras. Quer dizer, então somos todos iguais. Eu também sou uma pessoa, mas eu não sou você. Os seus colegas também são pessoas, mas também não são você. E depois começam por dizer, olha, eu sou filho de fulano e de fulana, mas eu também não perguntei quem são os seus pais. Okay? Eu não estou interessado em saber quem são os seus pais, como é que eles se chamam, que profissão é que têm. Não, eu quero saber... eu não quero saber propriamente quem é você. Eu quero saber se você sabe quem é. Se alguma vez pensou seriamente nisso. E se alguma vez se perguntou a si próprio realmente quem é. E já agora, o que é? São duas perguntas um bocadinho diferentes. Quem é pede, evidentemente, a identidade pessoal, aquilo que ao mesmo tempo o identifica como pessoa distinta de todas as outras, e o que é que efetivamente o diferencia de todas as outras pessoas. Bom, e aí começam os problemas. Normalmente, quando a pessoa escava um bocadinho, aperta um bocadinho, espreme um bocadinho as mentes dos alunos, neste sentido, eles começam a perceber que não percebem. Começam finalmente a tomar consciência da sua própria ignorância. E não é a ignorância, reparem, em relação a uma coisa qualquer distante. Não se trata de saber quantas estrelas há no universo, ou quantos grãos de areia há na Terra, ou quantos átomos tem um grão de areia, ou quantos átomos há no universo. Quer dizer, não é? Ou quantas folhas tem normalmente em média uma árvore. Ou quantas pessoas nascem em qualquer momento no planeta. Não são questões deste género. Quer dizer, são questões, porque a questão da identidade pessoal, a questão do eu, se for, digamos assim, personalizada, se a pessoa se perguntar, qualquer pessoa pode se perguntar em abstrato, o que é um eu? O que é aquilo que todas as pessoas... Reparem, porque no fundo, a palavra eu é provavelmente, se calhar, a palavra mais usada por todos os seres humanos, em qualquer língua. Quer dizer, nós passamos a vida a dizer eu. Eu quero, eu sinto, eu penso, eu amo, eu odeio, eu tenho medo, eu tenho sono, eu tenho fome, eu tenho frio, eu tenho... Bom, eu quero, eu faço, eu sinto... Quer dizer, passamos a vida nisto. E, no entanto, essa palavra que parece a mais familiar, a mais habitual, a mais usada, e abusada por todos nós, é, no entanto, se calhar a mais misteriosa, ou pelo menos uma das mais misteriosas de todas. Do que é que nós falamos quando dizemos eu? Passamos a vida, no fundo, a reivindicar, a dizer que temos pensamentos, temos desejos, temos crenças, que temos atitudes, que praticamos ações, quer dizer, que temos um corpo, que temos uma casa, que temos um computador, que temos amigos, que temos uma namorada, que temos... Bom, temos isto e somos isto e fazemos isto e sentimos isto e pensamos isto e queremos isto e acreditamos nisto. Mas o que é esse eu que efetivamente fala, pensa, quer, sofre, ama, vive, morre, quer dizer, come, sofre, quer dizer, o que é isso? E repare, a maior parte das pessoas, provavelmente, eu com 33 anos de professor de filosofia, percebo-me isto facilmente, a maior parte das pessoas nunca se perguntou isto assim, desta forma, radical, quer dizer, frontal. O que sou eu? O que é um eu? O que é isso que todas as pessoas, no fundo, são?
E quem sou eu mesmo pessoalmente, quer dizer, que no fundo quem é este eu que diz eu, e o que é essencialmente isso? A maior parte das pessoas, simplesmente, como acontece em relação a todas as outras questões filosóficas, parte-se do princípio que sabemos, porque não há nada que nos seja ao mesmo tempo mais próximo. E é estranho, porque, reparem, talvez não haja nada mais próximo de nós do que a nossa própria subjetividade, não é? Do que a nossa própria experiência subjetiva, do que os nossos próprios sonhos, pensamentos, emoções, percepções, desejos, sentimentos, emoções. Quer dizer, isso é o que está mais próximo de nós, mais próximo até do que a realidade objetiva que está lá fora. Quer dizer, no fundo, é essa experiência daquilo que pensamos e sentimos e queremos, etc. Quer dizer, isso está próximo de nós, isso, de alguma forma, isso somos nós. O próprio corpo, de alguma maneira, neste sentido, quer dizer, de alguma forma faz parte de nós, e a gente já vamos falar disso. Agora, quando se pede a uma pessoa para tentar explicar exatamente o que é e quem é, e o que é isso, um eu, as pessoas não sabem. Não sabem. Não é não só não saberem responder à pergunta em abstrato, que é um eu, mas não sabem responder à pergunta concreta sobre si próprias. Quem sou eu? Não sabem. Mas julgavam que sabiam. Julgavam que sabiam até o momento em que alguém te faz essa pergunta objetivamente e pede uma resposta. E não se satisfaz com a resposta, digamos assim, superficial, trivial, da pessoa tentar responder que é, que se chama tal, que é filho de A ou B, etc, etc. Porque, repare, é evidente que toda a gente tem respostas prontas para dar a estas perguntas mais difíceis, não é? Agora, o problema é se a pessoa se satisfaz com isso e diz assim, ok, de onde é que tu vieste? Olha, eu vim de casa, está bem. Mas qual é a nossa... Vieste de onde? Ok, não é nesse sentido, então vim da barriga da minha mãe, está bem. Mas não, agora vamos lá recuar mais. Enquanto ser humano, de onde é que nós viemos todos? Quer dizer... E aí as coisas começam a complicar-se. Vamos escavando um bocadinho as camadas da cebola, vamos descascando isto, e subitamente as pessoas normalmente percebem, e um professor tem experiência disso, que por debaixo de uma segurança e de uma certeza pretensamente sábias, em que todos normalmente vivemos, no fundo que isso não passa de uma ilusão. Na verdade, a maior parte das pessoas julga saber quem é e julga saber o que é. Acredita nisso, vive nessa ilusão, tal como todos nós vivemos na ilusão de que sabemos o que é o mundo, o que é que tudo isto é feito, o que é a realidade, quer dizer, o que é a vida, o que é o homem. A maior parte de nós vive nessa ilusão. Mas, na verdade, não sabemos. Quer dizer, o Sócrates tinha toda a razão, quer dizer, o princípio da sabedoria consiste na tomada de consciência da nossa ignorância. Mas a gente só toma consciência da nossa ignorância quando começamos a fazer perguntas ou quando alguém nos faz. E quando nós percebemos que não temos respostas decentes, respostas, digamos assim, fortes, sólidas para responder a isso. Porque normalmente a gente, como diria a Ana, o nosso cérebro tenta safar-se com as respostas respostas prontas. Digamos, o fast food espiritual, a gente dá logo qualquer resposta só para não termos que ser confrontados com a nossa própria ignorância. E repare, não há provavelmente ignorância mais dolorosa de admitir, de confessar, de reconhecer, não apenas aos outros, mas até a si próprio, do que a pessoa ter que admitir a si mesma e aos outros que não sabe o que é e quem é. Porque, repare, uma pessoa diz que não sei exatamente o que é a realidade, eu não sei se toda a realidade é física ou material, ou se não é, quer dizer, isto é uma coisa que já parece mais distante, mais abstrata, embora toda a gente tenha um bocadinho a ilusão de que sabe muito bem o que é a realidade, e os alunos com 15, 16 anos já sabem que a realidade é aquilo que... Começam logo por dizer, a realidade é aquilo que a gente vê, e Paulo, só acredito naquilo que vejo. Pronto, e claro que eu começo logo, quando me dizem coisas destas, começo logo a brincar. Bom, como você nunca viu o seu cérebro, então é melhor não acreditar nele, que ele exista, porque provavelmente não só nunca o vai ver, como a pensar dessa maneira, isto eu não digo, evidentemente penso só às vezes maldosamente, uma pessoa que pensa desta maneira e que acredita cegamente numa ideia destas, provavelmente também se lhe abrissem o crânio para ver se estava lá algum cérebro, se calhar também não estava lá nada e também não havia nada mesmo assim. Pronto. Mas, agora repare, agora voltando à questão, à coisa séria. Portanto, o eu é talvez aquilo que nos é mais próximo, mais familiar, que corresponde a uma palavra que nós usamos todos os dias, a toda a hora, a todo o instante, na comunicação com os outros, digamos, em diálogo connosco próprios, e, no entanto, é aquilo que aparentemente mais íntimo nós temos, mais próximo de nós está,
e, no entanto, parece ser um mistério tremendo quando a gente começa a pensar nisto a sério. E aquilo que nos sobra quando a gente começa digamos assim, a tentar capturar o eu numa definição essencial, dizer exatamente o que é isso, afinal de contas, o que é o eu, quem sou eu e o que é um eu, aquilo parece que nos escorre pelas mãos como água. Há um provérbio sufi, que eu não sei se vocês conhecem, que é talvez o meu provérbio favorito de todos, máximas, aforismos e tudo, e eu escrevi muitos também, mas há um que eu acho fabuloso, que é do sufismo e que diz simplesmente isto: a verdade derrete-se como a neve nas mãos daquele ou daquela cuja alma não se derrete como a neve nas mãos da verdade. Este provérbio parece-me perfeito. Isto vale para a filosofia, claro, isto vale para a mística, vale para a religião, evidentemente, porque é claro que a verdade, quando se fala de sufismo e quando se fala de religião e de mística árabe ou cristã, é evidente que esta verdade que se está aqui a falar é a verdade com V maiúsculo, e portanto é Deus em última análise, e o que se está a dizer é que a alma, no fundo, quer dizer, se quer conhecer Deus, tem que se derreter, tem que se diluir, tem que de alguma maneira se diluir na própria divindade, mas nós podemos adaptar isto até para a vida normal e até para a ciência e para a filosofia. Se uma pessoa de alguma maneira não é capaz, vejam, quando se diz, a alma derrete-se como a neve nas mãos daquele cuja alma não se derrete como a neve nas mãos da verdade. Nós passamos a vida a tentar adaptar a realidade aos nossos esquemas mentais prévios. E aquilo que não cabe na nossa cabeça a gente rejeita como falso, como ilusório, como inexistente, quando na verdade, quer dizer, a proposta de toda a ciência e de toda a filosofia é para fazer o contrário, é para deixar de alguma maneira a realidade falar, é para tentarmos adaptar os nossos esquemas mentais, o nosso pensamento e o nosso conhecimento à realidade, enfim, que existe independentemente de nós. Ora, o problema é que no caso do eu, ele não existe independentemente de nós. É claro que o eu de todas as pessoas existe independentemente de mim, mas eu não existo independentemente de mim. Por entanto, os seres humanos têm esta particularidade curiosa, estranha, que nós não sabemos se outras espécies terão. Eu já nem vou falar de eventuais ou de hipotéticas espécies extraterrestres, mas pelo menos aqui na Terra nós não sabemos, que é esta capacidade de sermos ao mesmo tempo sujeito e objeto de nós próprios. Isto é, nós temos que é esta capacidade, esta consciência reflexiva, quer dizer, nós somos capazes, eu não sei se mesmo os chimpanzés são capazes de se identificar a um espelho, são, e a gente sabe que são. Há animais que não são capazes de se reconhecerem num espelho, mas há animais que são capazes de o fazer. Mas o problema é que nós temos a capacidade de nos reconhecermos ao espelho, mesmo fora de um espelho físico. Nós temos um espelho interior a que chamamos consciência. E somos capazes de, embora ele seja distorcido, evidentemente, não é um espelho muito fiel, mas a verdade é que nós temos um espelho interior. Quer dizer, eu não conheço nenhuma outra espécie, pelo menos nós não conhecemos, nós não sabemos se as baleias, as orcas, os golfinhos, os chimpanzés, quer dizer, os animais mais inteligentes que partilham o planeta connosco, se são capazes deste tipo de considerações e de reflexão e de autorreflexão, digamos, de tomarem consciência da sua própria identidade e de perguntarem: quem sou eu? O que é que eu faço aqui? O que é tudo isto? E porquê? Nós não sabemos. Mas sabemos que nós somos. De facto, nós somos capazes disso. E isso torna-nos ainda mais complicados. Porque, de alguma maneira, isso parece fazer parte da nossa identidade. Essa capacidade que nós temos de pensar em nós próprios e de nos perguntarmos: quem sou eu? O que sou eu? O que é isto? O que é um eu? Quem é este eu que está a pensar? Este eu que está a pensar é o cérebro? É o corpo? É a consciência? É o inconsciente? Quer dizer, é a unidade psicossomática? É tudo isto. Eu sou corpo e mente, mas ao mesmo tempo o sujeito que observa e que tem consciência disto é o mesmo que é observado ou é outro? Eu sou ao mesmo tempo eu mesmo e o outro que observa e que toma consciência de si próprio. Porque nós sabemos perfeitamente que não temos plena consciência de tudo o que somos e de tudo o que sentimos e de tudo o que vivemos. Não temos. Nesse aspecto, o Freud e o Jung, evidentemente, têm toda a razão, evidentemente. Claro que temos um inconsciente e ele é imenso face àquilo que nós temos consciência, ou que sequer podemos ter consciência. E a questão que o Vítor colocou parece-me inteiramente pertinente. Claro, é evidente. Nós, quando falamos do eu, estamos apenas a falar da consciência. Bom, mas se incluirmos as memórias
e nós sabemos que em parte, pelo menos, somos também as nossas memórias, porque uma pessoa quando perde a memória, no caso de lesão, de doença, do Alzheimer, uma pessoa que vai perdendo as memórias, vai perdendo a sua identidade, e, portanto nós também somos em grande medida a nossa própria memória, seja ela reconstruída, recriada e reinterpretada ou não, de cada vez que nós a ativamos ou recuperamos, mesmo que elas não sejam exatas, mas de alguma maneira nós somos também isso. E se nós perdemos a memória, perdemos boa parte da nossa identidade. Deixamos de saber quem somos, o que fizemos, quem são os nossos filhos, pais, amigos, quer dizer, e portanto isso faz parte da nossa identidade. Agora, o que é que nós somos exatamente? Seremos, como a Ana disse, quer dizer, esse bolo todo, somos isto tudo. Somos o corpo, somos a consciência, somos o inconsciente, somos as memórias, somos aquilo que fazemos, somos aquilo que pensamos, somos o que dizemos também, somos o que sonhamos, somos um feixe de percepções e de impressões, como dizia o David Hume, ou há uma unidade no meio disto tudo, como perguntou o Vítor. Sim, porque no fundo a questão é esta. Nós somos, ao mesmo tempo, a unidade de uma multiplicidade, tanto em termos físicos como em termos mentais, sem dúvida. É claro que há aqui multiplicidade, isso é inegável, mas ao mesmo tempo parece haver alguma unidade, nem que seja relativa. E ao mesmo tempo a questão da identidade ao longo do tempo, porque é verdade que nós vamos mudando e muito não é só desde que nascemos, é que mesmo antes de nascermos nós já tivemos experiências intrauterinas, quer dizer, e nós hoje sabemos isso. E, portanto, a nossa vida, embora a gente só comece a contar a nossa vida a partir do momento do nascimento, mas em condições normais nós já tivemos 9 meses de vida dentro da mãe. A gente muitas vezes esquece disso. Aliás, até quando fazemos anos, quando comemoramos o aniversário, a gente esquece, quando estamos a comemorar o nascimento, não estamos a comemorar a concepção. E a verdade é que quando nós vimos cá para fora, e sabemos hoje, e a Ana sabe disso, e o Vítor também sabe, quer dizer, que parte das experiências que nós tivemos dentro do útero, tanto em termos físicos, como em termos até afetivos, já condiciona a criança. Quer dizer, não é apenas o consumo do tabaco, ou do álcool, ou de drogas, ou coisa parecida, que pode influenciar o desenvolvimento e o bem-estar ou o mal-estar da criança na vida posterior, isto dentro da barriga, mas até a forma como a mãe fala com a criança, como, de alguma maneira, como deseja o nascimento da criança. Quer dizer, tudo isso, de alguma maneira, parece já ter alguma influência. O que quer dizer... E depois há a questão da genética, quer dizer, é que é evidente que quando nós nascemos, não são apenas... Quer dizer, já lá vai o tempo em que os psicólogos behavioristas acreditavam que se podiam explicar o comportamento humano apenas em função do meio e dos estímulos, quer dizer. É claro, também não se trata de dizer que a genética e a hereditariedade explicam tudo, sabemos que também não é verdade, mas também sabemos que não é possível ignorar isso. Nós não somos apenas fruto do meio, da educação, da cultura, dos estímulos exteriores. Quer dizer, não é verdade. A verdade é que quando a gente nasce, e mesmo antes de nascermos, já vimos programados de uma certa maneira, já vimos, digamos, com uma série de predisposições e potencialidades e pré-determinações, de alguma maneira, que nos condicionam a vários níveis, desde capacidades, interesses, aptidões, temperamento, caráter, etc. Umas coisas que herdamos dos pais, evidentemente, algumas nos quais nós somos capazes de nos reconhecer. Portanto, por isso muitas vezes a gente percebe perfeitamente que nós temos, e as pessoas passam a vida a falar disso, não apenas temos semelhanças físicas com os pais, aquele saiu mais ao pai, saiu mais à mãe, em termos físicos, é mais parecido com o pai, mais parecido com a mãe, mas também em termos de comportamento e de personalidade. A gente sabe perfeitamente que eu sou capaz de reconhecer em mim não apenas semelhanças físicas, algumas, com o meu pai e com a minha mãe, mas até semelhanças psicológicas, quer dizer, evidentemente, porque isso também é, em parte, herdado e, em parte, depois adquirido com o convívio com as pessoas. Bom, e a verdade é que esta identidade é, portanto, ao mesmo tempo, a nossa identidade vai sendo construída com tudo isto, com os genes que herdamos, não é? Com as predisposições e as potencialidades que herdamos dos pais, depois com as experiências que fomos tendo, com o meio ambiente, com os pais, com os amigos, com os colegas, quer dizer, com a vida, as aprendizagens que fomos fazendo, simbólicas, quer dizer, tudo isso, e depois com o estado atual das coisas, com a cultura, com os relacionamentos que temos, e na verdade nós somos o resultado disto tudo. Quer dizer, agora, e portanto, há ao mesmo tempo aqui, como dizia o Heraclito, quer dizer, lembram-se aquela famosa citação que toda a gente conhece, pode não ser possível tomar banho 2 vezes no mesmo rio, porque as águas dos rios estão sempre a mudar. Mas o rio é o mesmo. Quer dizer, é e não é, ou melhor, a lógica tem que ser esta.
não pode nem... É ou não é o mesmo? É e não é. Nós somos, o Vítor perguntava, nós somos o mesmo, aquela pessoa que nasceu eu sou o mesmo aquela pessoa que nasceu no dia 27 de abril de 1963. Sou e não sou. Sou e não sou. Porque a gente também gosta da lógica binária e disjuntiva, ou é uma coisa ou é outra. Não, mas o problema é que a realidade muitas vezes não se compadece com isso. Nós somos e não somos os mesmos. Quer dizer, somos nos aspectos, não somos noutros. Somos numas características, não somos noutras. E, portanto, há aqui, ao mesmo tempo, devir, fluxo, mudança, transformação, claro que sim, mas ela não se faz no nada, ela faz porque há uma base, um suporte, de alguma forma, de alguma coisa que de alguma maneira que se mantém. E, portanto, há continuidade e há descontinuidade. Há unidade e há multiplicidade. Há estabilidade e há transformação e há mudança. E nós somos isto tudo, quer dizer. Agora, o que é que somos? Vítor? Obrigado, olha, foi excelente, adorei a tua preleção, sem dúvida. Dá-nos aqui pano para mangas. Claro, era essa a ideia. Exatamente. Uma cobertura bastante abrangente e muito interessante. E vou voltar um bocadito aí uns 5 minutos atrás na tua explicação, para tocar naquele assunto que é acredito que em termos metafísicos, se pudesse dizer assim, acaba por ser o cerne da questão, relativamente àquele eu central, ao que os orientais designam de observador, de alguma forma, não é? Aquilo que nós, quando tu estavas a dizer, utilizando a tua metáfora, vamos descascando a cebola, não é? E vamos retirando camadas, e o que é que fica nuclear lá nesse fundinho? E aqui encontra-se um grande paradoxo, que para além de ser extremamente aliciante, no sentido em que vai-nos bater num limite que em termos de quem gosta de tentar perceber o que é que anda cá a fazer e o que é o mundo, é quase como se nós tivéssemos um bocadinho e recorrendo às expressões de Kant, ao luminoso, não é? Porque na realidade nós passamos de fenómeno para númeno, para a experiência em si propriamente do que é. E esse núcleo tem um grande problema, que é encontra o limite, que em filosofia é dito como o limite da linguagem. No sentido em que a linguagem, tal como, por exemplo, recorrendo à simbologia mais oriental do Yin e do Yang, que tenta metaforicamente simbolizar aquilo que é a forma absolutamente fundamental como nós definimos as coisas, é o contraste. É o contraste que nos permite compreender o mundo. Nada é por si só. Tudo é em relação a algo. E este núcleo, que se nós começamos a descascar as camadas da cebola, tentamos ir lá buscar, ele não se consegue definir por si só. Essa é que é a grande questão. É que nós temos que ir buscar sempre algo referencial para conseguir definir a existência. Porque, ao fim e ao cabo, o nosso cérebro é um bocadinho da existência. É o bocadinho da existência que nos é acessível. Não é? Se vamos falar nesta dicotomia entre número e fenómeno, aquilo que seria a realidade em si, a única que nós conseguimos experienciar, a única verdadeiramente, é aquela que nós somos. Mas, paradoxalmente, ela só é sentível, só é captada por nós através de uma definição em que o recurso ao contraste é absolutamente incontornável. Nós só conseguimos perceber quando começamos a recorrer às tais camadas da cebola. Só conseguimos começar a definir a partir do primeira resistência que nós encontramos, se fosse no feto, na barriga da mãe, se fosse a partir da nossa definição entre o dentro e o fora, a partir do que começamos a ter as primeiras memórias de infância. É dizer, este contraste, que é o dinamismo fundamental do universo, o contraste é a forma como o dinamismo se processa e a forma como nós conhecemos o mundo. Não há como, é inescapável. E sem caminhar já por uma parte que eu estou, que irei falar mais tarde, que é a parte também da definição daquilo que muitas vezes encontramos em outros âmbitos culturais, que é a própria definição do sujeito.
muitas vezes é diferente, a dicotomia entre eu e o outro não é tão bem definida em todas as culturas, por vezes isso há ali umas linhas cinzentas entre o eu e a família, o eu, a mãe e o filho, há ali umas zonas que antropologicamente a coisa é um bocado dúbia. E por vezes aqui no Ocidente isso também acontece de forma patológica, mas pronto, mas nem sequer ir por aí. Mas retornando outra vez o mesmo foco neste núcleo, que de alguma forma é inexpugnável quase à descrição, é muito difícil, temos que recorrer sempre a metáforas, sempre a contrastes para o definir. Ele acaba por ir buscar inicialmente o tal instrumento para se começar a entender a ele e ao mundo, a uma formulação uma formulação espetacular do filósofo, se calhar o melhor da modernidade, diria eu, Kant, quando ele fala no sujeito transcendental, que acaba por ser, de alguma forma, é difícil não dizer que é um património herdado, de alguma forma, que regimenta a posição do indivíduo face à realidade e consegue definir o tempo e o espaço, consegue de alguma forma organizar, é um sujeito que eu diria genérico, permite organizar a experiência. E isto é muito interessante, porque isto levanta, continuando na senda da descrição que estavas a fazer, isto acaba por levantar questões relativamente àquilo que é individual e àquilo que é partilhado. Porque se a descrição do Kant é correta, e de facto nós trazemos estruturas inconscientes, como queiram chamar, herdadas biologicamente, neurologicamente, que de alguma forma vão nos posicionar logo perante o mundo e vão organizar a nossa experiência, levanta questões relativamente ao indivíduo, àquilo que é individual e àquilo que é partilhado, que eventualmente até pode ser herdado. E isso já nos transforma quase que em uma família, de alguma forma. E isso, sem dúvida, que é uma observação que também tem que ser tida em conta relativamente ao mapear daquilo que é aquilo que nós procuramos para conhecer o eu, para conhecer uma identidade, um sujeito, para de alguma forma tentarmos compreender em que balizas nós podemos fazer essa discussão. Pronto, isso é outro elemento que eu acho que é absolutamente fundamental, realmente, é que existem estruturas que acabam por formar aquilo que nós somos e que, discutivelmente, podem ser consideradas como estruturas partilhadas e herdadas. E depois existe a outra questão também a nível social, cultural, que todos nós construímos uma série de papéis. Eu sou o Vítor que estou a fazer esta conversa aqui, que gosto de filosofia, gosto de partilhar ideias, gosto de discutir temáticas. Eu sou o Vítor que faz os seus pacientes em clínica todas as semanas. Eu sou o Vítor que estou a tirar o mestrado de filosofia. Eu sou o Vítor que gosto de escrever de vez em quando. Todos nós assumimos papéis que, lá está, num plano mais distante relativamente ao núcleo, mas que são camadas e camadas de identidades que nós convocamos sempre quando estamos a tentar definirmos aquilo que somos e o que é que andamos cá a fazer. E nesse sentido, lá está, a forma como as diferentes culturas acabam por procurar definir aquilo que é o eu e o sujeito acaba por diferir, às vezes por formas mais marcadas, outras menos não tão nítidas, mas de facto existem formas diferentes que congregam essas diferentes identidades para produzir um núcleo comum daquilo que é o sujeito de forma dispar. E muitas vezes a distância entre mim e o outro, a distância entre o mundo interno e o mundo externo, o mundo do sonho, do imaginário e o mundo da dita realidade, confundem-se um pouco e acabam por mesclar aqui bastante
aquilo que para nós são categorias muito estanques e noutras culturas por vezes não são assim tanto. Mas pronto, e para já vou ficar por aqui. Ana, diz-me, partilha connosco. Curioso, todas estas visões, depois me surgindo aqui outras questões em termos da neurociência. Por exemplo, quando o João diz que nós não estamos habituados a querer deixar portanto, a certeza de quem somos. Isto prende-se também com uma questão relativamente ao programa cerebral, que ele pune-nos, retirando dopamina e certos químicos, quando nós não temos certezas absolutas. Porquê é que ele faz isto? Porque ele quer automatizar, quer despachar o assunto, quer sobreviver, quer manter as pontas cá fora em ordem, não é? Portanto, se ele tiver que estar a pensar quem é, ou o que é que isto tudo é, ou o que é que acontece se eu não for a fundo na questão de quem é que eu sou, cá fora fica tudo um caos, a pessoa perde-se. É como se tivesse que andar a apanhar partes de si mesma para construir a cada momento que tem que pensar sobre alguma coisa a sua identidade. Então o cérebro não nos deixa fazer isto, ou vai punir-nos. Quando nós queremos pensar fora da caixa, ele pune. Pune também porquê? Porque, por exemplo, pensar no futuro. O futuro é mais abstrato. Então não é tão fácil pensar no futuro para o cérebro porque exige mais glicose, mais energia para processar toda essa não certeza, não é? Portanto, há aqui uma série de questões no programa cerebral à partida que já nos condiciona, não nos facilita a vida para pensarmos mais profundamente. Há pessoas com mais predisposição, geralmente os filósofos têm mais predisposição. O Vítor, eu tenho mais predisposição para isso, porque se calhar não são os filósofos, no caso, o Vítor já está a fazer filosofia, qualquer dia também vou lá fazer um doutoramento ou um mestrado qualquer em filosofia, já vi que gostamos todos desta questão. Mas o que é que acontece? Há pessoas que têm mais tendência, curiosidade, a querer perceber quem é que eu sou, o que é que isto tudo é. Não é? Como o Jung, por exemplo, também falava na questão do inconsciente coletivo, estamos todos ligados uns com os outros, como o Vítor falava no contraste com o outro. Há um filósofo que é o coreano, Bill Shunyan, Han, acho que é Han, acho que é o Han, pronto. Ele diz que quando nós tentamos pôr-nos a questão do ver o outro, quem é o outro, também nós ficamos como um espelho para vermos quem somos nós também. Portanto, todas estas facetas que nós temos são muito condicionadas pelo nosso programa cerebral, que quer sempre certezas absolutas e imediatismos. Pronto, eu cada vez julgo menos. Eu antes provavelmente julgava as pessoas que não queriam pensar, mas porquê que eu consigo fazer isto, estudar tanto e tal, e porquê que os outros não se dedicam, não têm vontade de saber o que é que isto é, não têm vontade de melhorar como seres humanos para nos darmos todos muito melhor e temos mais facilidade aqui a nível social. Agora já não, porque já percebi o que é que o cérebro faz connosco. Eu já criei os diálogos aqui muito entusiasmada, motivada pelo João, que me disse, mas porquê é que não escreves diálogos? Eu já tinha pensado realmente, então decidi pôr mãos à obra e já está aí à venda, que é o 00 Cérebro, que mostra de facto diálogos entre alguém a falar com o seu próprio cérebro. Porque, no fundo, isto é o que acontece com o nosso programa cerebral. Nós temos de estar sempre a falar com o nosso programa cerebral automático para dizer, olha, isso é o que tu queres mostrar-me como identidade. Mas isto não sou eu. Há aqui outras coisas. Isto é só o automatismo. É só uma parte robô. Portanto, há uma identidade que é um robô automático diário, que é a maior parte das pessoas, sem julgamento já, ok? Eu já não julgo ninguém, porque percebo que isto é muito forte. Tem milhões de anos de evolução, este programa. E, na verdade, o cérebro também precisa de julgar, é por isso que eu percebi até que ponto o cérebro gosta de julgar, porque isto é o viés do ponto cego. Nós vemos sempre mais ética e moral em nós do que nos outros, nós vemos sempre menos vieses em nós do que nos outros. Isto também faz parte do programa. Portanto, a partir daqui nós temos que começar a pensar como tirar realmente estas camadas todas que o Vítor fala, mas primeiro todas as camadas da programação, do robô.
humano para conseguirmos ir para o outro lado. Só que até que o cérebro deixe, até que ele não dispuna para ir, ou a pessoa já nasceu com essa tendência, curiosidade e vontade e algo quase que não fizermos, afogamos, não é? Ou então temos que sofrer um bocadinho até chegar a essa, porque depois podemos sofrer e depois criar um novo hábito. Eu também ensino a criar o hábito para isto, se eu quiser mesmo, porque é uma questão de criar um hábito. Quando o cérebro identifica, ela está a fazer isto tantas vezes, deixa-me automatizar, porque senão ela gasta um monte de energia aqui a tentar pensar fora da caixa. Então vai automatizar e aí a pessoa já começa a pensar mais profundamente, pensamento mais crítico, criando também um novo hábito, que é aquilo que Aristóteles falava, não é? Nós também treinamos para a excelência. A excelência é um hábito. Nós podemos treinar tudo. Quer dizer, a neuroplasticidade quer dizer que nós podemos moldar o cérebro para toda a identidade e forma de ser e de pensar que nós quisermos. Uns mais difíceis, outros menos, porque todos nós somos diferentes. Não é fácil para alguns, mas se quiserem mesmo, irão com. E todos nós precisamos, agora nesta nova era que está a chegar, a inteligência artificial, toda esta complicação que vai baralhar aí as identidades e as mentes de toda a gente, já está a acontecer. Ainda hoje li uma notícia de um belga que se suicidou depois de ter tido umas quantas conversas com um bot, já nem qual era o nome, e que levou a suicidar-se porque a ideia que os diálogos lhe davam é que já não havia solução para as questões de sustentabilidade e de ambientais do nosso planeta, então ele não viu o futuro bom para os filhos e acabou por se suicidar. Portanto, isto é complexo. Temos mesmo que ter uma mente consistente, temos que ter essa consistência na nossa mente. O que é que dizem quanto a isto? Para nós não deve ser lá muito difícil, não é? Nós gostamos de pensar, manter esta consistência. Posso fazer-te uma pergunta, Ana? Sim, sim. Uma vez que já escreveste esse livrinho e tudo com esse título, não sei se sabes, há uma obra de um filósofo do século XX que ficou sobretudo conhecido em duas áreas, na filosofia política, com a sociedade aberta e os seus inimigos, e na filosofia da ciência, com aquela lógica da descoberta científica e a conjecturas e refutações, foi o Karl Popper. O Karl Popper, um dia, lembras-te, há uma obra dele já tardia, portanto já dos últimos anos da vida, que ele decidiu escrever a dois com um amigo, um colega, quer dizer, um médico neurologista, chamado John Hackles, creio eu, que era assim que se chamava, e o livro tem um título de veras curioso, que me fez lembrar agora os teus diálogos com o cérebro. O título do livro é O Eu e o Seu Cérebro. Ok. Se não conheces, olha, vale a pena. Diz-me uma coisa, se eu te fizesse uma pergunta assim, direta e objetiva, eu sei que tu não me vais dar uma resposta assim, quer dizer, fácil, evidentemente, mas se eu te perguntasse assim, olha lá, qual é a relação que tu achas que o eu tem com o cérebro? O eu é o cérebro? Ou o cérebro e o eu são duas coisas distintas? Será o cérebro, o eu, uma espécie de fantasma dentro da máquina, a ghost in the machine, como usar a expressão clássica, que habita algures dentro do cérebro, sendo o cérebro, digamos, o suporte orgânico, material, físico, mas o eu não será nem orgânico, nem material, nem físico, e vive algures ou habita algures fantasmaticamente dentro do cérebro, sendo outra coisa. Será que isto é uma espécie de versão, enfim, de outra versão do velho dualismo cartesiano das duas realidades, das duas substâncias, da substância material e da substância espiritual? Faz de alguma maneira remissão também ao velho dualismo platónico e até órfico, quer dizer, da ideia de que o ser humano é, no fundo, uma espécie de unidade estranha de dois tipos de entidades ou de realidades, física, na medida em que tem corpo, espiritual ou não física, na medida em que tem uma mente, uma alma. E será que o eu é essa mente ou alma ou espírito não material, não físico, que de alguma maneira não se identifica com o corpo e com aquilo que é material,
Mas nesse caso, que relação é que pode haver entre as duas coisas? O Descartes ficou com esse problema, evidentemente. E repare, e isto coloca-nos depois outro tipo de questões científicas e filosóficas, enfim, em particular metafísicas, é que se o eu não for material, não for físico, não for biológico, a questão é, mas pode existir independentemente e separadamente digamos assim, do corpo, e em particular do cérebro ou do sistema nervoso central? O próprio Platão já se tinha confrontado com isto. Há um diálogo dele, o Fédon, onde no fundo que é discutir precisamente o problema da imortalidade da alma. Se é que existe uma alma, evidentemente a própria palavra alma é ambígua, carregada de metafísica, mas podemos, neste caso, para não complicarmos a coisa, vamos usar o termo mais científico e mais moderno, digamos assim, de mente. A questão é mente e corpo, mente e cérebro, cérebro e eu. Afinal de contas, o nosso eu é a nossa mente, é o nosso corpo, é a unidade do nosso corpo e da nossa mente. No fundo, aquilo que os médicos vão chamar de unidade psicossomática. Ou é qualquer coisa à maneira kantiana que transcende isso. Não transcende no sentido divino, no sentido de ser transcendente, existir fora, mas ser transcendental. Um sujeito transcendental, de alguma maneira, está acima e que é capaz, de alguma maneira, de transcender precisamente as contingências e os condicionamentos corpóreos. E alguns arriscam, claro, e como vocês sabem, quer dizer, isto não são poucos, a esmagadora maioria da humanidade ainda hoje continua a ter religião e a ter uma fé religiosa qualquer. Portanto, os ateus estão em minoria à escala mundial, e a maior parte das religiões, enfim, não só teístas, mas cristã, judaica, islâmica, mas também budista e hindu, etc. A maior parte e animistas, a maior parte das religiões, na verdade, acredita que nós não somos apenas isto é, um corpo. E que aquilo que, no fundo, define a identidade última, o fundo, aquilo que, de alguma maneira, sobra para lá quando se descasca a cebola. Os budistas, provavelmente, ou pelo menos uma certa escola budista, diriam que o que há é o nada, não há nada, é o vazio, pura e simplesmente. Portanto, nós somos apenas, neste aspecto, o budismo, a psicologia budista está muito próxima, digamos assim, da psicologia do David Hume. No fundo, somos apenas o conjunto, ou esse processo, esse fluxo de percepções, de impressões, de sensações, etc. E não há propriamente nenhum sujeito transcendental aqui. Mas a questão é, mas será que é verdade? E, por outro lado, isto também coloca-nos depois o problema de saber como é que isso seria coerente ou compatível com a ideia também, ela budista, da reencarnação. Porque se, no fundo, não há nenhum eu que resista ou que subsista ao longo do tempo da vida de uma pessoa, como é que pode haver um eu que, de alguma maneira, que sobreviva à morte do corpo e que vá reencarnar? Não faz muito sentido, pelo menos assim à primeira vista. Portanto, para isso era preciso que realmente que esse eu não seja o corpo, seja, chame-se o que se quiser, podemos chamar-lhe Atma, há uma na tradição hindu, podemos chamar-lhe eu, ego, consciência, mente, o que quiserem. Mas isso não pode ser, se por um lado os budistas parecem apontar para essa ideia de que não há propriamente um sujeito, nem sequer a própria realidade, o fundo da realidade, digamos, o fundamento último da realidade seria o vazio, por outro lado, quer dizer, como é que pode haver sobrevivência e reencarnação e ciclos de reencarnação se nada é substancial, digamos assim. O que há é apenas um fluxo ou um processo. Percebem? Não parece muito compatível. Mas voltando ao ponto, para não me dispersar. No fundo, o que é que tu achas sobre isto? O eu é uma coisa, o cérebro é outra coisa? Como é que o eu e o cérebro se relacionam? E será que o eu pode... Porque, repare, se o eu puder, se for uma coisa diferente do cérebro, coisa entre aspas, se for uma entidade ou uma realidade diferente do cérebro, será que pode viver ou subsistir, ou de alguma maneira, independentemente do cérebro? Ou mesmo que não seja igual ao cérebro, não haja, digamos, identidade numérica, para usar ou ontológica ou essencial, entre o eu, ou a mente, ou a consciência e o cérebro, mesmo assim, para que a mente exista, ou para que haja consciência, ou para que haja um eu, é preciso que haja um cérebro. É que se não for necessário, então aí temos
poderíamos ter aí uma porta aberta, e quem, no fundo, acredita na vida depois da morte, quem tem uma fé religiosa, e a maior parte, era isso que eu estava a dizer, a maior parte das religiões acredita, mesmo as religiões não teístas, mesmo as religiões que não acreditam num Deus, a maior parte das religiões acreditam que há vida depois da morte. O budismo não é teísta, mas o budismo acredita que há vida depois da morte. E, portanto, o que quer dizer que talvez a crença na vida depois da morte e aquilo que ela pressupõe em termos de, digamos assim, de antropologia, é no fundo a ideia de que nós não somos apenas, ou não somos, sobretudo, não somos essencialmente esta entidade corpórea, não somos essencialmente corpo. É como se, no fundo, o facto de termos um corpo, quer dizer, temos um corpo, mas não somos um corpo. Porque se a mente for outra coisa, se a mente for outra entidade, ou outra realidade, ou outra substância, seja o nome que se quiser usar, e não estiver, e pode ser outra coisa, e no entanto estar dependente do corpo para existir, para poder existir. Mas, pelo menos, há esta possibilidade. Quer dizer, porque se não for a mesma coisa, então o que é que nos garante que com a morte do corpo a mente também morre? O que é que nos garante que com a destruição da matéria de que nós somos feitos, desta entidade material que é o nosso corpo, o que é que isso, por acaso, obriga-nos a acreditar que a mente também é destruída no mesmo processo? Sim, se a mente, de alguma maneira, não houver separação entre mente e corpo, ou pelo menos se houver dependência ontológica, digamos assim, e existencial entre a mente e o corpo, ou entre a mente e o cérebro, ou entre o eu e o cérebro. Se não houver, então, e era isto que eu ia dizer, o facto da maioria da humanidade, há milhares de anos, acreditar nisto, que no fundo nós não somos o nosso corpo, temos uma mente, uma alma ou um espírito, que é diferente, que é independente, que quando nós dormimos e sonhamos o sonho, como vocês sabem, isto existem muitas tradições, até nos aborígenes da Austrália, quer dizer, a ideia de que, e nos índios da América do Norte, quer dizer, a ideia de que durante o sonho a alma viaja, e que de alguma maneira contemplamos o mundo quase à maneira da saída da caverna platónica, como se víssemos a realidade de outra maneira. Bom, mas de qualquer maneira esta convicção, verdadeira ou falsa, certa ou errada, de que aquilo que nos define, aquilo que nós somos enquanto seres humanos, essencialmente não é o nosso corpo, não é a nossa, digamos, existência física, não somos essencialmente seres materiais. De alguma maneira estamos, a nossa materialidade é, por assim dizer, acidental ou contingente ou não essencial. Bom, se isso for verdade, então poderia haver boas razões para pensarmos que com a morte do corpo a alma, ou mente, ou o espírito, de alguma maneira subsiste e sobrevive. Caso contrário, caso tenhamos mais e melhores razões para pensarmos que, das duas uma, ou a mente e o corpo não são duas entidades diferentes, ou mesmo que mente não seja exatamente igual a corpo ou a cérebro, a mente não subsiste nem pode existir separadamente nem independentemente do cérebro, então teríamos aqui também uma forma, não de forma, se quiserem, dedutiva, uma prova decisiva, absoluta, mas pelo menos uma inferência para a melhor conclusão, digamos assim, uma conclusão abdutiva a favor da não existência de vida depois da morte. Isto é, de que de alguma maneira, se a mente ou o eu não material precisar do cérebro e do corpo para existir e não conseguir existir dissociado ou separado nem independentemente, então poderíamos de alguma maneira ter aqui como dizer, não uma prova conclusiva, mas pelo menos um argumento muito forte, digamos, probabilístico, em termos de probabilidade, tornar muito mais provável, muito mais plausível que a morte, aquilo que nós chamamos a morte do corpo, implique também necessariamente a morte da alma, ou da mente, ou do eu, e não haja nenhum eu que consiga sobreviver a isso, nem indo para o céu, nem indo para o inferno, nem reencarnando, nem coisa nenhuma. Ana, o que é que tu achas? Vou falar no cérebro, começando pela filosofia, ok? Achas que a morte do cérebro implica que o eu desaparece? O eu morre quando morre o cérebro? Falando no cérebro, começando pela filosofia, e não sendo isto uma característica, uma informação dita, não é? E confirmada pela neurociência, para dizer mesmo a minha opinião. Falando do cérebro, começando pela filosofia, eu acho que nós estamos todos ainda na caverna do Platão. O sol que nós vemos cá fora ainda é as chamas lá das tochas. Portanto, há ainda um outro sol
essencial para ver e que não pode ser visto enquanto estamos realmente no corpo. Isto é quase que a minha intuição, pode dizer assim. Sim. Depois de tudo o que eu já li, tenho a noção, e o Vítor falou também logo no início, na questão do corpo. Nós mudamos o nosso corpo todo, a cada 7 anos. Temos um corpo novo, portanto... Com exceção do sistema nervoso, não é? Só tudo. as células do sistema nervoso é que... Não, muda tudo. Todos os átomos, mudamos todos os átomos do corpo. Sim. O que quer dizer que, se houver uma alma, uma essência, algo que precisa do corpo para se manifestar e manter a identidade no tempo, ao fim de 7 anos temos todos os átomos substituídos, ou essa entidade precisa do corpo para ir mantendo a coerência e o padrão e a coesão. Exatamente. Então nós somos esse padrão? Será que nós somos esse padrão que se auto-reconstrói constantemente? Exato. Ou quando este corpo mesmo deixa de ser totalmente substituído, que é a questão depois da morte, e depois a mente, ou a entidade, ou a alma, já não consegue manifestar o padrão que estava minimamente como é que podemos dizer isto? Uma entidade neuroquímica, aqui também química, a confirmar que queremos aquilo ao longo destes 50, 60, 70, 80, 100 anos, chegamos aos 100, 100 e tal, acho que podemos chegar aos 300. Eu vou viver até aos 300 anos. 300 não acho que podemos... Eu não quero, obrigado, não quero, obrigado. Mas assim como estou hoje. Mas a questão é, se nós conseguimos manter esse padrão, esse fluxo que o João também estava a dizer muito bem, se nós somos um fluxo e que não temos a mínima ideia do que é que realmente somos, afinal, fora da caverna do Platão, nós ainda só estamos a ver sombras, ou se já saímos um bocadinho mais para trás, ainda só estamos a ver as normalmente, tochas. quando as próprias pessoas, desculpa interromper, Tana, quando as pessoas de filosofia fazem essa leitura da caverna platónica, normalmente as pessoas estão a pensar na realidade lá fora. Não é apenas metaforicamente, mas a questão é que, neste caso, não é só a realidade que existe fora de nós. Somos nós próprios, quer dizer, somos nós próprios. Nós também temos essa relação, digamos assim, de não compreensão, de ininteligibilidade, digamos assim, de nós mesmos. Portanto, não é só a realidade exterior que a gente não conhece ou não compreende. Não nos compreendemos nem nos conhecemos a nós próprios. Como dizia lá no tempo de Delfos, não é? Conhece a ti mesmo e conhece a ti mesmo. Exatamente. Claro, é isso mesmo. Claro, dá para começar por dentro ou para começar por fora. Porque no fundo isto tudo é um. Porque tudo é um. Exato, acho que o tal paradoxo dentro e fora, os contrastes, o yin e yang. É da luta dos contrários que nasce a mais bela harmonia, dizia o Heraclito. Exatamente. Portanto, é como se fosse realmente um paradoxo que é dentro e fora ao mesmo tempo. A questão até do tempo, nem se pode depois colocar aqui, porque nem sequer há tempo antes nem depois. É sempre um fluxo contínuo presente, aquilo que também muitas religiões místicas chamam a questão do momento presente, é o único que é real. E nós temos aqui percepções dadas por este programa cerebral, que é isto que eu acho que estou a chegar assim a uma percepção, eu não sei nada, né? Sócrates, eu vou sempre dizer a frase de Sócrates até ao fim, a não ser que haja alguma coisa contrária. Eu nunca saberei aquilo, nunca poderei dizer isto é verdade. Mas, consoante aquilo que já sei do programa cerebral, eu posso dizer que há de facto aqui uma grande força em termos da matéria, do programa cerebral, que nos mantém com uma percepção muito material, mas que depois nós, por exemplo, na meditação, agora com os psicodélicos, por exemplo, a nível para tratar a depressão, que a pessoa consegue ir a outras percepções que não são materiais, que acabam por... os maiores relatos abrir as portas da percepção. Que dizem que o maior número de relatos leva sempre para a questão do uno, da unificação, e de sair do corpo e tudo mais. Portanto, é como se os véus dissipassem. Há agora um grande furor com a questão dos psicodélicos, mas o conceito sempre estendeu desta área. Até parece que isso é novidade, que isso já não foi explorado nos anos 50 e 60, sobretudo nos anos 60, não é? Exato, mas agora é medicamente... Tanto teoricamente como experimentalmente, quer dizer, foi. Exato.
Agora é medicamente assistido e concordo. Porquê? Porque se a pessoa vai decidir fazer por ela sozinha, pode ter sorte, não acontecer nada, mas pode ter um surto psicótico, pode desrealizar a identidade, pode desfazer a sua própria identidade, depois não consegue juntar as peças de uma forma coerente. Acontece com muita gente. As pessoas ficam completamente sem perceber o que é que vão fazer com a vida delas. Portanto, é preciso também ter cuidado. Estou curiosa, por acaso, até estou curiosa, gostaria de experimentar, mas acho que não precisamos. Eu acho que o ser humano, por exemplo, com a meditação, consegue ir a zonas de não percepção do corpo, de sentir a expansão, muito interessantes. E consegue, de facto, chegar a esse sol fora da caverna, que é dentro de nós. O sol fora da caverna está dentro de nós. E não é a mente. Também não é a mente. Como é que eu posso explicar? Isto é só experienciado. Não dá para explicar por palavras, porque nós conseguimos ter uma expansão quase que... Cósmica. Exatamente. Eu não posso dizer que sou iluminada, nem que tive Olha, uma consciência iluminação. cósmica, sim. Exatamente. Sim. Mas quase que aquilo que falam na iluminação, nós sentimos talvez esse sol da... O Dr. Freud chamava-lhe o sentimento oceânico. Exatamente. Quase todos os relatos vão dar a esse Sim. oceano Sim. que todos nós somos. Deixa-me só Portanto, fazer. Desculpa, posso dar-me só uma parte. Talvez vocês sabem disto, provavelmente. Se não souberem, olha, ficam a saber. E se já souberem, desculpem estar a repetir. A propósito da história dos psicadélicos e das portas da percepção. Vocês sabem, bom, o famoso grupo de rock, os Doors, eles experimentaram os psicadélicos, parece, fizeram muitas experiências dessas, e nessa altura isso fazia-se. O Woodstock, etc., os hippies, anos 60, e depois anos 70, depois aí a coisa começou a ficar mais dura, entrar em drogas um bocadinho mais duras e tal, mas pronto. Mas nessa altura isso era muito usado, até logo desde os anos 50, o Kerouac, aquele movimento, aquela malta começou a experimentar isso, precisamente para ter o Aldous Huxley, precisamente com aquele livro. Agora, repare, como sabem, não sei se sabem... O próprio Foucault também. Sim, também, exatamente. O Jim Morrison, ao que parece que foi quem sugeriu o nome para o grupo, Doors, veio precisamente das Portas da Percepção, que é um livro do Aldous Huxley, que relata precisamente experiências com os psicadélicos e com os cogumelos, alucinogénios, etc. Mas, curiosamente, as Portas da Percepção, o título do livro do Aldous Huxley remete a onde? Sabem? Isso é que é curioso. Vem de um poeta do pré-romantismo inglês, um grande poeta e gravurista, o William Blake, que escreveu poemas absolutamente fabulosos e várias máximas e aforismos, entre os quais um livrinho chamado A União ou o Casamento do Céu e do Inferno, onde, entre outras coisas, aparece uma máximazinha que tem tudo a ver com o que estamos a falar agora e que eu queria aproveitar para puxar mais um fiozinho à meada. Tem tudo a ver. Onde ele diz, e que foi daí que o Aldous Huxley tirou o título do livro, que por sua vez inspirou a criação do grupo dos Doors, ou pelo menos do nome, e não só do nome, mas também das letras e do espírito daquilo. O que é que dizia essa máxima do Aldous Huxley? Dizia assim: se as portas da percepção fossem abertas, os seres humanos seriam capazes de ver, a ideia é esta, eu não estou a citar literalmente, os seres humanos conseguiriam ver a realidade tal como ela é, infinita. Exato. Ok? Infinita. E, portanto, é aquela história do que é outro poema, ver o universo num grão de areia. Ver a eternidade de uma hora e ver o universo, e ser capaz de ver o universo num grão de areia. Repare, e isto remete-nos, neste caso, para outra, não para outra questão, mas para a mesma questão, mas digamos assim, neste caso, com o foco oriental. É que aquilo que nós chamamos aqui, eu, alma, espírito, etc., como vocês já, por exemplo, na tradição hindu, eles falam do Atma, referindo-se a esse eu individual. Mas consideram que a libertação, ou que a realização, digamos, última, a realização metafísica do ser humano consiste no quê? Na união desse eu individual com o Brahman,
O Brahman não é propriamente o Brahma, o Deus concebido à maneira teísta ocidental, mas é o absoluto, o incondicionado, o indeterminado. O Apeiron, para usar um termo neste caso do Anaximandro, quer dizer, o absoluto, o incondicionado, o indefinido, o infinito. Agora, e no fundo que essa realização ou essa identificação, que é a libertação, digamos assim, do cárcere do corpo e das aparências, isto também, evidentemente, há aqui que se pode fazer relações fáceis com o platonismo e com o neoplatonismo, etc., e com a mística cristã, porque, no fundo, a ideia de fundo é um pouco a mesma. É a ideia de que a salvação, que aquilo que para os cristãos é a salvação, ou para os crentes, digamos assim, teístas, é a salvação. Ou, noutras tradições, chama-se libertação, ou chama-se união, que é, no fundo, o reconhecimento, não é apenas o sentimento ou a experiência, é o reconhecimento dessa unidade de fundo, dessa união de fundo, ou dessa identidade de fundo entre o eu pessoal e aquilo que poderíamos chamar eventualmente o eu cósmico ou metacósmico, o eu metafísico, que é o absoluto. Isto é, no fundo, a camada última, essa última camada, quando nós começamos a descascar as camadas da realidade, não apenas da realidade física, mas também da nossa própria realidade interior. É como se, uma vez mais, a velha história da correspondência, quer dizer, do macrocosmos e do microcosmos, do que está em cima ser como o que está em baixo. Quer dizer, é como se, no fundo, a realidade mais ínfima fosse, de alguma forma, idêntica ou paralela ou correspondente à realidade máxima do microcosmos e do macrocosmos. No fundo, é porque a realidade é uma só. E, no fundo, a ideia... Não é? Exatamente, a ideia era... Desculpa. Como se fossem fractais, fractalização. Pois, exatamente, de alguma maneira, exatamente, padrões de autorreplicação e de autossemelhança, num certo sentido. E a questão é esta. Será que, no fundo, e repare, no fundo, a pessoa pode identificar-se apenas consigo própria e dizer assim, eu sou apenas esta pessoa, ok? Mas a pessoa também se pode identificar com a sua família, pode sentir, de alguma maneira, o seu eu alargado ou expandido à sua família, pode sentir, e muitas vezes sentimos, à sua cidade, à sua terra, ao seu país, ao seu clube, à sua religião, mas também se pode, de alguma maneira, sentir unido à humanidade inteira, mas não, ou até à natureza inteira, ao planeta inteiro, ou, eventualmente, até ao universo inteiro, quer dizer, e sentir que, de alguma maneira, não é apenas um pedacinho, ou um fragmento, ou um elemento minúsculo no meio do grande todo, mas que, de alguma forma, quando cada um de nós toma consciência de si, é o universo que em nós está a tomar consciência de si próprio. E, de alguma maneira, de alguma forma, quando nós fazemos ciência ou quando fazemos filosofia, uma vez que nós somos produtos do universo, fazemos parte do universo, temos o universo dentro de nós, tal como nós estamos dentro dele, somos feitos da mesma matéria que o universo inteiro, da mesma vida que toda a vida. É como se, no fundo, o universo em nós, a vida em nós, a terra em nós, a humanidade em cada um de nós, estivesse a tomar conhecimento e consciência de si própria. E, portanto, de alguma forma, reparem, isto não é pura mística nem delírio religioso, isto é verdade. Isto é verdade, quer dizer, não é, percebem, quer dizer, e portanto, o que quer dizer que por trás muitas vezes de algumas ideias que podem parecer, pelo menos, enfim, são explicadas ou concebidas de certa forma, podem parecer às vezes delirantes ou absurdas ou puramente mitológicas, não pode haver verdade objetiva e racionalmente argumentável e defensável, como é o caso. O universo é um só, se calhar a realidade que está subjacente a tudo isto, a tudo o que existe e tudo o que acontece é uma só. Se calhar, quer dizer, tudo aquilo que existe, que nós conhecemos particularmente é relativo, é limitado, é condicionado, é contingente, inclusive a nós próprios, inclusive ao nosso próprio eu. Mas, eventualmente, no fundo, ou por debaixo, ou por detrás, ou subsistente e para além, ao mesmo tempo de uma forma, ao mesmo tempo imanente e transcendente a tudo isto, se calhar há uma só realidade que nós não conseguimos nomear, que nós não conseguimos definir, que nós não conseguimos identificar, mas que pode ser uma só. Alguns chamam-lhe Deus, outros chamam-lhe absoluto, outros chamam-lhe o infinito, o incondicionado, o Tao, o Brahman, quer dizer... E agora a questão é, será que nós não somos isso também? Será que o fundo é a velha história da identificação do Atman com o Brahman, quer dizer, do relativo com o absoluto, do finito com o infinito?
Porque, no fundo, é por isso é que para os hindus a salvação, não, eles não chamam salvação, chamam libertação ou chamam união, é a realização, digamos assim. Essa realização é, no fundo, a tomada de consciência de que tudo isto é um e de que o um toma consciência de si próprio, digamos assim, em cada um de nós. E, portanto, é, num certo sentido, é como a gota, a imagem que os hindus usam na metafísica hindu, é precisamente a da gota d'água que se dissolve no oceano. Que era a gota é como se, no fundo, cada um de nós, em vida, tivesse a ilusão de que, que é independente, que é autónomo, que não está, que existe de forma separada. Mas isso é falso. Não só é uma ilusão, tanto em termos físicos como em termos metafísicos, é ilusório, porque, no fundo, tudo está ligado a tudo, fazemos parte de tudo e tudo está em tudo. E, portanto, se calhar, de um certo ponto de vista, tudo isto é múltiplo, mas de um outro ponto de vista, tudo isto é uno. E não é apenas uno no sentido de ser um sistema, ou de ser um todo composto de muitas partes em interação ou relações. Não, é um uno no fundo. Lá bem no fundo. Exatamente, uma só coisa. Uma só coisa. E por isso, quando cada um de nós, de alguma maneira, exatamente, quando cada um de nós toma consciência disso, é como se, no fundo, o absoluto estivesse a tomar consciência de si próprio em cada um de nós. Quer dizer, o Hegel também falava disto, evidentemente, quer dizer. E, portanto, há muitas formas de falar disto, religiosas, filosóficas, etc., místicas, mas também científicas. Quer dizer, no fundo, isto não é anticientífico. Quer dizer, a ciência, de alguma maneira, pode confirmar isto. E, portanto, no fundo, como se fôssemos nós da vantagem. É como se, no fundo, cada um de nós, ao tentar descobrir a sua própria identidade pessoal, estivesse ao mesmo tempo a mergulhar na identidade universal. E como se acabássemos por descobrir que aquilo que é em nós mais singular, mais único, que parece mais diferenciado, ou mais oposto, ou mais diferente de todos os outros, no fundo, por debaixo disso, há qualquer coisa que é uno, que é único, que é idêntico, que é, no fundo, comum a todos nós, e não só a todos nós, mas a tudo o que existe e a tudo o que acontece. Ainda que a gente não seja capaz de definir exatamente o que é isso, porque precisamente por ser infinito, indefinido, ilimitado, indeterminado, e não se sujeitar ou não ser capaz de... Nós não somos capazes de apreender isto, digamos, de acordo com as nossas categorias mentais e linguísticas, finitas, limitadas, e que apenas operam adequadamente ao nível, digamos assim, da nossa vida cotidiana. Quer dizer, mas... Eu acho que até o nosso programa cerebral foi criado para nos dar a ilusão de separatividade. Ilusão de? Separatividade, estamos todos separados. Sim, exatamente. Este programa cerebral é que nos dá esta percepção. Portanto, isto é um programa. Se calhar vivemos numa simulação. Em termos relativos é verdade. Eu não sou o Vítor, quer dizer, eu também não sou a Ana. Do ponto em termos... Nós não somos a mesma pessoa, mas, na verdade, por debaixo e por detrás de cada um de nós e de tudo aquilo que existe, se calhar há uma só realidade. Sim, há uma só realidade, e isso é a minha convicção pessoal, que de facto existe um plano transversal que é unificador de toda a experiência e que o olhar individualizado acaba por produzir uma realidade que é reflexa de si própria, dividida, cindida, particularizada, pronto. Acaba por dar uma forma de espelhar esta individualidade também na forma como constrói a realidade lá fora. E isto é muito interessante porque, na realidade, há um paradoxo interessante na constatação, porque essa meta-trajetória que encontramos de formas similares em diferentes religiões e uma tentativa de um caminho de procura de unicidade com essa realidade última, ela acaba por... E eu escrevi um livro que versava de alguma forma sobre esta questão e ela acaba por encontrar um lastro que pode ser interpretado do ponto de vista simbólico nas mitologias, que de alguma forma corrobora que existe um trajeto que está gravado no nosso inconsciente, se quiserem chamar, que está plasmado em várias referências mitológicas e que indicam que existe um trajeto que de alguma forma a evolução subscreveu, porque na realidade, sendo ele tão transversal, acaba por indicar que existe uma seleção aos indivíduos que de alguma forma subscreveram esse trajeto. E
existe esse trajeto que procura, de alguma forma, um caminho de união dessa cisão interna entre o eu, a razão pequena, diria Nietzsche, e a razão grande, ou o inconsciente coletivo, que, de alguma forma, habita em nós também. A razão cósmica dos estoicos. Pronto, por exemplo. Esses trajetos foram descritos por Carl Gustav Jung, e descreveu de uma maneira brilhante a jornada, aliás, o processo de individuação, onde é muito giro, porque é paradoxal, porque na realidade este processo de encontro com uma realidade maior, que pode ser olhada sob um prisma de hereditariedade, pode ser olhada sob um prisma de mais de uma realidade transversal, mais mística, se quiserem, mas que ele, de alguma forma, convoca a uma desconstrução progressiva daquilo que é a nossa personalidade, no sentido em que ela acaba por subscrever padrões que são opressores, na medida em que são categorias genéricas que não permitem a expressão da individualidade. É muito giro, porque na realidade um convite à expressão individual de cada ser, que é o processo de individuação convoca, a tentativa de congregar as energias que, devido ao processo educacional, ao processo cultural, acabam por ficar na nossa sombra, no nosso inconsciente, e que também são nossas, e por não haver esse chamamento à luz, acabam por produzir todo o tipo de sintomatologia físico, psicológico, e que o Jung sustenta muito precisamente deste trajeto, na medida em que ele é saneador da nossa identidade, do nosso corpo, porque convoca aquilo que foi oprimido pelo processo educacional, como já disse, cultural, a uma integração consciente que, para além de recuperar essas forças no consciente se tornam patológicas, no inconsciente se tornam patológicas, e assim, de alguma forma, acabam por curar muito daquilo que é a miríade de problemáticas psicológicas que nós encontramos no dia a dia. Esta convocação à individualidade acaba por nos aproximar do todo. Acabam-nos a aproximar dessa referência partilhada, que primeiramente até podemos olhar do ponto de vista de uma hereditariedade biológica, que seria todo um género de saberes sociais, comportamentais, adaptativos, instintivos, o que lhe queiram chamar, que de geração em geração acabam por produzir um referencial de conhecimento que nos ultrapassa. E o não compreender isto, ou de alguma forma pôr barreiras quase que de um ponto de vista preconceituoso à partida, sem tomar esta perspectiva, esta hipótese em consideração, é no mínimo fugir de si, e de alguma forma estar a negar a eventualidade de um potencial que se calhar, e é por isso que eu bato tanto naquela tecla, que a modernidade trouxe muita coisa, mas a separação entre corpo e mente fez-nos mal de muitas maneiras. E isto é muito interessante, porque, na realidade, este processo que está descrito como as 4 fases do processo de individuação, ou por Joseph Campbell, onde ele fez a jornada do herói, que é basicamente uma desmultiplicação dos 4 estágios em 12, e por acaso o número 12 é muito engraçado, porque convoca uma série de outras simbologias e mitologias, mas passa o trajeto para 12, quer isto dizer, e de alguma forma descreve mais uma vez a jornada que todos nós passamos de alguma forma uma dor que convida à mudança, depois um mergulho nessa mudança, um mergulho na sombra, depois aí o descobrir precisamente desses potenciais inerentes que estão cá dentro e de alguma forma trazer esse ouro a preencher a consciência e alargar e expandir o ser. Isto que é feito a nível individual foi compreendido que a nível das diferentes culturas havia uma similitude e havia algo que de alguma forma era paralelo. Mas mais giro ainda é o facto de, se nós olharmos para as mitologias civilizacionais, Ísis e Osíris, Gilgamesh e por aí fora, podem ter interpretações e leituras que subscrevem exatamente o mesmo modelo, quer dizer, como se houvesse um convocar
daquilo que nós atualmente falamos como sair da zona de conforto, tanto a nível individual como a nível coletivo. Quer dizer, como se as sociedades, o mito de Osíris, quando o Osíris é morto por o irmão Sete, que é o caos, é precisamente a entrada da mudança de uma forma disruptiva e convoca, pois, a conseguir um novo equilíbrio que é proporcionado pelo Horus na junção que recupera o pai do inferno. Vemos um mito muito similar na estrutura mitológica, se quisermos ler assim, por exemplo, das fábulas de Pinóquio, onde ele vai para dentro da baleia e tira e recupera o Gepeto e por aí fora, e é precisamente este trajeto, e é por isso que ele adquire um lastro e um sucesso nas mais múltiplas manifestações artísticas, seja em Hollywood, seja por fora, porque ele vai bater num fundo que é comum e que está cá dentro e que faz ressoar um padrão. É sempre o mesmo exatamente, um padrão que faz mexer com a nossa emocionalidade e torna aqueles modelos um sucesso. Um sucesso que encontramos na Guerra das Estrelas, encontramos uma data de coisas. Mas o facto de haver, e isso é que eu disse no meu livro, sublinho isso, o facto de haver um paralelo entre uma estrutura que se manifesta a nível individual e que se manifesta também a nível coletivo, levanta questões muito pertinentes. E depois eu passo, porque é a minha convicção, pelas experiências que vivi, por uma série de situações, que de facto, a forma como as circunstâncias da nossa vida se manifestam não são só baseadas numa lógica mecanicista newtoniana, mas também são regimentados por aquilo que o Jung chama de sincronicidade, que de alguma forma o significado acaba por ter um mecanismo que congrega a causalidade mecanicista enquanto instrumento para construir uma série de circunstâncias que convidam a este encontro entre nós e o nosso self interior, entre a cultura e uma expansão em direção ao todo. Quer dizer, é quase como se houvesse uma gravidade do espírito. uma direção na forma como o universo congrega as circunstâncias para haver esta união, que é o que os budistas falam, que é o que os hindus falam, que ao fim e ao cabo... e outra coisa muito interessante, o João estava a falar de experiências dos anos 60 e por aí fora, eu lembrei-me de um episódio, e agora fugindo um bocadinho a esta linha de raciocínio que estava a ter, mas eu acho fundamental, este episódio é lindíssimo. E é de uma pessoa precisamente da tua área, Ana, é da neurociência. Jim Boyle, acho que era o nome dela. Depois eu posso enviar, que eu acho que é uma coisa muito interessante. Ela escreveu um livro. O que é que lhe aconteceu? Ela disse Institutos da Vida, foi para a neurociência porque o irmão era esquizofrénico, pronto, e ela sentia a necessidade de tentá-la ajudar. E uma brilhante académica, muito conhecida nos Estados Unidos, a determinada manhã, acorda, como todas as outras, para ir para o trabalho, e começa a ter as sensações, e sendo ela neurocientista, percebeu que estava a ter um AVC. Exatamente. E às tantas, é muito engraçado isto, porque ela começa a ter uma desconstrução dos limites com que nós vemos a realidade. Quer dizer, a diferença entre ela e atenção, ela tinha perfeita consciência do que é que estava a acontecer, descreve no livro na perfeição, porque foi o hemisfério direito que estava a ser afetado, que é precisamente, aliás, o hemisfério esquerdo, perdão, o hemisfério esquerdo estava a ser afetado, que é aquele que define os limites, que basicamente acaba por conseguir congregar ou definir os contornos. Exato. E esse cérebro, ao ser desligado pelo AVC, começou a deixar, entre aspas, a personalidade do hemisfério direito emergir, onde precisamente aquilo que ela descreve é que os limites bem definidos da realidade como nós vemos no nosso dia-a-dia começaram-se a diluir. O que é que isto vem? Ele é mais holístico, o lado direito é mais holístico. É, porque vê padrões, porque procura ver o contingente, procura ver o todo, não é? Ao fim e ao cabo, nós temos os dois hemisférios a funcionar. Eles são instrumentais no sentido em que, por exemplo, um pássaro quando pega numa semente, ele precisa de objetivar, precisa de definir, precisa de medir distâncias, precisa de definir os limites e os contornos para conseguir manipular. Mas depois também precisa de ver se vai ser caçado. Precisa de ver os padrões das plantas a abanar,
os sons da água a correr ou o vento a passar, congregar aquilo tudo de uma forma coerente para tentar perceber se está a ser predado ou não está a ser predado. Então, eles são funcionais os dois. Mas isso para terminar e para sublinhar, tem a ver com o facto da visão da realidade que nós temos e a separação que nós atribuímos como absolutamente como as coisas são, na realidade é um instrumento do nosso navegamento pela vida, da nossa navegação pela vida. E isto, lá está, todo aquele dogma, toda aquelas certezas, isto temos que ter cautelas e não ser fundamentalistas. E depois, ao bocado da questão... Ver isso é o nosso programa cerebral, quer certezas absolutas. Pois é por isso que exatamente. eu digo, temos que ter algo constante connosco, também é o autoconhecimento, não é? Tá. Nós temos que ter esse diálogo connosco era aquilo que Platão chamava precisamente de pensamento. Exatamente. Pensamento é o diálogo da alma consigo própria. Dar nas orelhas ao nosso próprio programa cerebral. Constantemente. Como eu digo. E por falar nessa questão dos dois hemisférios, o estudo dos cérebros chamados split brain, cérebro dividido, onde as pessoas têm quase que uma dupla personalidade. Uma mão quer fazer uma coisa, outra quer fazer outra. Um dos lados está a ver uma coisa, mas o outro quer outra. Então há um grande conflito, um constante conflito interno, quando as pessoas separam o corpo caloso, no meio do cérebro, separam os dois hemisférios, chamados split brain. Portanto, aqui há quase que duas identidades, e são mesmo, chegam a ser diferentes uma da outra. Portanto, nós somos mesmo, a nível de identidade, somos mesmo muito condicionados pela estrutura cerebral enquanto estamos nesta estrutura de matéria. O conseguirmos ir realmente para o uno, para aquilo que não está separado, para fora dos limites, tem que ser mesmo de uma forma a que a matéria não esteja a interferir. Agora, até que ponto é que nós conseguiríamos isso? Com os psicadélicos, com a meditação, ou com algum insight metafísico qualquer dentro de nós, que nós temos uma percepção completamente diferente. Não sabemos, ainda não há nada científico, neste caso na ciência, que diga que isto é assim, que se consegue assim, e que se nós sairmos da questão da matéria cerebral, aqui todos estes padrões, conseguimos ir a outros níveis da consciência, da percepção. Mas é tudo muito interessante, não é? Ana, eu ainda gostava de dizer só mais uma coisinha de nada, uma coisa pouca. Força. Mas gostava de fazer uma pergunta à Ana, que há bocadinho eu fiz uma série delas, mas depois, mais uma vez, entusiasmei e falei demais, e a pergunta que tinha feito no início eu acabei por expressar. Mas já temos estado a responder. Sim, de alguma forma, assim. Quando tu dizes que nós temos que devemos contrariar o nosso programa cerebral e que temos que estar em constante diálogo com ele e lutar contra ele quando ele nos obriga a fazer coisas que, de alguma maneira, são contrárias àquilo que nós achamos que devia ser, porque ele exige certezas e nós, muitas vezes, achamos que devemos questionar essas certezas, etc. Bom, ele não nos quer fazer pensar e nós queremos fazer pensar. Então, repara, deixa-me lá fazer uma pergunta. Quem é esse eu que quer contrariar o programa cerebral? Afinal de contas, o eu não é o programa cerebral, pelos vistos não é. Não, há um automatismo. Exatamente. Porque nós não somos o nosso programa cerebral, nem somos o nosso cérebro, pelos vistos. Calhar somos os dois, somos o automatismo, o programa cerebral automático para a sobrevivência do corpo, cérebro e corpo, e somos essa entidade questionadora e que quer travar o automatismo para pensar mais profundamente nas coisas e que não quer responder somos ao mesmo tempo um eu empírico e um eu transcendental neste sentido, não é? Pois, podemos ser, lá está, as duas coisas ao mesmo tempo. Claro. E se isto for tudo uma grande simulação ou uma ilusão, como também falam de alguma forma é. Se isto for tudo uma ilusão, mesmo que não seja uma simulação feita em computador, foi por ET, nada disso, mas de alguma forma é. Então esta matéria que achamos que também é, e este programa que achamos que também somos, pode ser, de facto, uma percepção só, uma construção matemática. Sim. E que nos leva quase sempre para quase todos, não é? Temos o mesmo programa,
Claro que há sempre nuances individuais, não é? Às vezes as pessoas dizem, mas eu sou assim, mas eu não faço isso. Isto é a mente autorreferente, cada um tem a sua subjetividade e a sua forma de lidar com esse programa, mas todos temos as mesmas, pode-se dizer, tendências biológicas, todos queremos certezas, todos queremos, não é? Esta necessidade de sobrevivência. Dizia Aristóteles, não há ciência do particular, quer dizer, só há ciência do universal, e portanto, quando a gente estuda o cérebro, nós estamos a estudar o cérebro do Zé, da Maria ou do Manel, nem o corpo humano, os manuais de anatomia ou de fisiologia não são manuais de anatomia daquela pessoa, mas do corpo humano, e neste caso da psicologia, da mente humana, da neurociência do cérebro humano, etc, etc, e portanto, é óbvio. É por isso que eu, quando faço as sessões de neurociência, eu ensino o funcionamento do cérebro, mas adapta à vida de cada pessoa. Claro, de cada um, claro, à personalidade de cada um. Eu sei, eu posso dizer, olha, o cérebro gosta disto, não gosta disto, faz-nos isto, obriga-nos a fazer isto e tal. Mas na sua vida, em que escala é que este programa está? E aí adapto, faço uma optimização com a pessoa, em conjunto com a pessoa, e é extraordinários resultados, porque a pessoa consegue perceber que o cérebro dela está a fazer aquilo, não é? Isto é o programa, mas depois ela tem esta individualidade que consegue, que tem desejos para além do programa. Portanto, nós somos os dois, precisamos de sobreviver, evidentemente, precisamos de atravessar uma estrada e não podemos estar a pensar, será que aquele vermelho é mesmo o vermelho que eu estou a ver? Ou será que é um... Não fazíamos nada. Exatamente. Transformássemos a dúvida metódica em dúvida cética ou sistemática, a gente não fazia nada, nem sabia nada, nunca chegávamos a lado nenhum. Passava 50 vezes a cor. Ficávamos paralisados à espera da morte. Será que é mesmo vermelho? Será que... E entretanto o carro já tinha passado por cima de nós. Okay. Mas é bom sabermos o programa, porque até lá, a não ser que seja realmente um bom pensador crítico, filósofo, alguém como o Vítor também pensa criticamente e que aprofunda o conhecimento, nós somos realmente paus-mandados, manipulados pelo nosso programa cerebral que só quer sobreviver a qualquer custo, diariamente. Portanto, convém saber um bocadinho o que é que ela anda a fazer connosco, senão somos só robôs. As pessoas dizem, eu não sou um robô, para saber todas as emoções, tudo o que se passa aqui dentro do meu cérebro, vir robô, porque depois não tenho emoções, não tenho espontaneidade. É totalmente o contrário. Eu sou muito mais espontânea agora, muito mais expansiva e emotiva e contemplativa do que quando não sabia disto. Estou muito mais solta até para isso. Ok. Eu não sei. Eu perdi a noção da hora, não faço ideia. Ok, sim, já são 9 horas em ponto. Mas somos pontuais. Mas como começámos com uns minutinhos de atraso, por minha culpa, que eu cheguei um bocadinho atrasado, tive aqui um bocadinho imprevisto. Não há culpa, não há culpa. Olha, só queria dizer mais isto. E depois dou-vos a palavra e vocês acabam à vontade. A propósito de 2 ou 3 coisas que falámos há pouco, e o Vítor até curiosamente usou uma expressão que eu ia usar. Falou da navegação da vida, eu ia usar precisamente essa imagem, e a propósito precisamente do mito do herói. No fundo, repare, é como se a vida de cada um de nós, num certo sentido, fosse uma espécie de viagem iniciática, em que, de alguma forma, ainda quer a gente tenha consciência disso, quer não, quer dizer, mas ela pode ser feita de uma forma mais ou menos consciente, mais ou menos inconsciente, mas a verdade é que, num certo sentido, a vida é um romance, quer dizer, e é um romance que nós vamos escrevendo ao mesmo tempo que vamos sendo escritos, somos ao mesmo tempo autores e personagens do nosso próprio romance, e é um romance iniciático, de alguma maneira, é um romance de formação, quer dizer, porque de alguma maneira nós vamos, se formos capazes de ir aprendendo, de ir progredindo, de ir evoluindo de alguma maneira, e não apenas de ir vivendo e sobrevivendo, deixando passar o tempo à espera da morte. Se quisermos algo mais da vida do que meramente sobreviver ou querer reproduzir-se e morrer, se quisermos fazer da nossa vida, dar algum sentido, isto tem a ver, evidentemente, com o primeiro programa que fizemos, se quisermos que a nossa vida tenha algum sentido, então, de alguma forma, a vida pode ser vista como uma espécie de viagem iniciática, de facto, de iniciação. E de iniciação aos mistérios, quer dizer, aos pequenos mistérios e aos grandes mistérios. E provavelmente, se calhar, talvez o maior mistério de todos seja precisamente o mistério do nosso, o eu da nossa identidade,
e de alguma forma da correspondência ou da coincidência ou da identidade de fundo entre o nosso eu profundo e o eu profundo que está subjacente a tudo. Quer dizer, no fundo, aquela velha máxima, também uma vez mais do hinduísmo, que até aparece escrito em sânscrito, nos Vedas e nos Upanishads, tu és isso. E o isso é o eu absoluto, é o absoluto, é o próprio infinito, e tu és isso. De alguma maneira, porque nós, ao mesmo tempo, somos estes seres finitos, condicionados, relativos, temporais, efêmeros, contingentes, empíricos, somos isto materiais, limitados, mortais, somos isto tudo. Mas, na verdade, subjacentes a isto, e para além disto, de alguma forma transcendendo a tudo isto, há em nós e em tudo aquilo que existe, de alguma forma, provavelmente uma realidade de fundo, que não é nem finita, nem relativa, nem efêmera, nem condicionada, e que, de alguma forma, se nós formos capazes de perceber, e isto pode chegar aqui, investigando, virando-nos para dentro, tentando conhecermos a nós próprios e descobrindo o todo cá dentro, ou de alguma maneira indo para a cosmologia e descobrir depois, de alguma maneira, que nós fazemos parte desse todo. Portanto, podemos começar por fora e acabar cá dentro, ou começar na psicologia ou na antropologia, acabar na cosmologia e na metafísica, ou fazer o percurso inverso. Porque, no fundo, se vai dar tudo ao mesmo. E podemos começar pela ciência, como pela filosofia, como provavelmente pela religião, porque, de alguma forma, aqui todos os caminhos se cruzam e se interceptam, de alguma forma. Quando nós finalmente reconhecemos ou tomamos consciência de que, se calhar, esta ilusão de que tudo está separado, de que todas as coisas são independentes, de que, na verdade, é falsa, quer dizer, é uma ilusão. E que, se calhar, a um outro nível mais profundo, provavelmente nós somos mesmo isso. Isso que é o absoluto, que não é este eu empírico que sou eu, nem é o eu empírico da Ana, nem do Vítor, mas é provavelmente esse. E esse já não é diferenciado, quer dizer, já não é individualizado, já não é... Mas é quando a gente percebe, se calhar, olha, vou usar mais uma vez uma expressão metafísica, neste caso do Nicolau de Cusa, é provavelmente o da coincidência dos opostos. É quando os opostos, quando nós percebemos que, afinal de contas, a um certo nível de consciência, ser consciência, os opostos são um e o mesmo, são uma e a mesma coisa e coincidem em absoluto. E pronto, e nessa... Claro, isto é a minha esperança de um dia vir, se quiserem, a realizar, porque isto, no fundo, o final da viagem, se é que alguma vez tem final, pelo menos nesta vida, é aquilo que nós poderíamos chamar precisamente a realização espiritual. Ou a autorrealização, para usar aquela expressão do Maslow, e isso, no fundo, é aquilo que nós todos procuramos, quer dizer, andamos todos à procura disso de uma forma mais ou menos consciente, por esta via, por aquela, pela ciência, pela filosofia, pela religião, pela ação, pela política, pela arte, de alguma forma, toda a gente anda à procura disso, e toda a gente, de alguma forma, vive, consciente ou inconscientemente, a sua vida como se fosse, de facto, um romance de formação, uma viagem iniciática, em que todos procuramos, de alguma maneira, realizarmos-nos e realizar a verdade que há em nós e que há em tudo. E pronto. Para isso temos que fazer o sacrifício do cordeiro, que é exatamente. que eu chamo o ego, o eu. Sim. Sem dúvida. Derreter o ego para descobrir o eu, não é? E para realizar o eu. Por aí, exatamente. Olha, para mim acho que terminámos muito bem. Sim, pronto. Pode ficar por aqui, está Pode ficar, tá ótimo. Está bem. 2 horas certinhas. Com uma identidade, acabamos com sacrifícios. Ok. É o trajeto da vida. É a vida, exatamente. Então vá, um abraço. Um abraço. Até à próxima. Até daqui a um mês. Até daqui a um mês. Um abraço, até à próxima. Adeus. Vou lá para casa também. Ora.